A Torto e a Direito, um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Luís Matias. Muito boa tarde, bem-vindo ao A Torto e a Direito, o regresso depois das férias e depois de um início que tivemos nas eleições autárquicas, na noite das eleições autárquicas. Boa tarde, Bento Anastácio, Alberto Magalhães e Ricardo Freixal, bem-vindos ao regresso do A Torto e a Direito todas as terças-feiras. Boa tarde. Ora, hoje não podíamos deixar de falar de outra coisa senão de autárquicas, não é? Acho que também não esperavam outra coisa. Já agora. Ora, muito bem, mas já lá vamos. Primeiro, como sempre, temos as notas de abertura e começo com o Bento Anastácio. Bento, ora, vamos lá, que destaques a fazer sem falar de autárquicas, claro. Boa tarde, Luís, boa tarde ao Ricardo e ao Alberto, e é quem faz o favor de nos ouvir já depois deste tempo de reflexão para o que a gente há de falar a seguir, dizer que é um gosto estar convosco. Como notas, eu teria aqui duas coisas muito breves. Uma tem a ver com o decreto do fim da pandemia. Acho que vamos voltar a poder andar na rua como as pessoas, não abusando, obviamente, e a fazermos a nossa vidinha normal. E eu queria aqui, né, aproveitar para, na pessoa do homem dos submarinos, felicitar todo o Serviço Nacional de Saúde, as estruturas de saúde, quem travou esta batalha e a ganhou. A dizer que hoje vi com alguma satisfação o almirante vestido de branco. Ou seja, a paz voltou ao seio do nosso país. Espero que disto, de forte, fica apenas histórias para contarmos aos nossos netos de quando se passou a pandemia e que não fique, apesar de não acreditar nisso, obviamente, completamente marcada na vida deste país e da economia deste país. Eu falo nisso porque setembro está no fim e com o fim de setembro estão no fim todas as prerrogativas, todos os aumentos de prazo de pagamentos, tudo isso que foi feito durante este ano e meio, ou seja, o que não se pagou de impostos e etc. vai-se pagar agora com língua de palmo, e espero que quem foi capaz de resistir até agora não acabe morto na praia. Só uma questão que eu ainda não entendi muito bem, mas tem a ver com, outra vez, o que de estranho se passa no sistema judicial do nosso país. Então, não é que o Ministério Público não entregou o recurso do Sócrates, ou das decisões sobre o processo de Sócrates. Ou seja, depois de tanto estrabuchar, no dia de fazer as coisas oficiais, os senhores do Ministério Público não apresentam o recurso. O que quer dizer que estavam conscientes de que tudo o que foi feito à volta deste processo era mais ou menos uma coisa sem nexo e sem pés para andar. O que muito provavelmente nos vai custar a todos nós uma porrada de dinheiro, porque o engenheiro Sócrates irá de certeza ser indenizado, já que o Estado reconhece que foram erradas, ou que não foram justas, ou que não foram corretas as medidas que tomou em relação ao engenheiro José Sócrates. Portanto, eu não acredito que vão entregar o recurso fora de prazo e pagar multa, mas algo de anormal se passa e fica só aqui um alerta, porque a procissão ainda vai no adro, e esta, de facto, dizer-me que me deixa com algumas dúvidas sobre o que é que isto quer dizer. Obrigado, Bento Anastácio. Do Bento passamos para o Alberto Magalhães. Bem-vindo mais uma vez, Alberto. Notas para a abertura do programa de hoje. Tenho duas notazinhas. Olha, a primeira é que tenho um textozinho do Manuel Monteiro, não o que foi líder do CDS, mas um homem que se dedica a escrever livros sobre a língua portuguesa, e não só,
e que este livro chama-se O Funambulista, o Ateu Intolerante e Outras Histórias Reais. É um livro com histórias pequeninas da vida real, e a páginas tantas, numa das histórias, ele tem este desabafo. É cada vez mais difícil o entendimento de que a defesa da liberdade de expressão só tem valor se reivindicada para a expressão das ideias que detestamos, que consideramos ofensivas, abomináveis, repugnantes. Pior do que isso, é cada vez mais e mais difícil perceber que a defesa da liberdade de expressão não significa a concordância com a opinião em causa. Vou mais longe. Quem cerceou ou procurou cercear reiteradamente a liberdade de expressão de ideias que detestava está intelectual e moralmente desqualificado para invocar enquanto valor, quando quiserem calá-lo. Mas, ainda assim, deverá poder falar. Eu trago este texto a propósito do Twitter, que suspendeu ou cortou a conta do secretário-geral ou do presidente, ou lá o que é, do Chega, o André Ventura. E acho que, a não ser que estas coisas de cortar contas e julgar e condenar quem ousa difamar, insultar, ofender ou ameaçar outras pessoas, isso deve ficar para os tribunais. Deve ser o Ministério Público, embora o Ministério Público às vezes tenha falhas como a que o Bento apontou, que são absolutamente escandalosas, mas deve ficar para o Ministério Público, ou para quem se sinta ofendido, fazer queixa no tribunal e depois o tribunal logo decide se é de lei cortar o pio ou se não é de lei cortar o pio. Agora, o Twitter armar sem censor é que a mim não me parece nada bem. A segunda notazinha, muito rápida, eu já disse isto na noite das eleições e volto a dizer. Volto a dizer porque ainda ontem à noite, na RTP3, portanto, canal público, vi 2 jornalistas chamarem às possíveis coligações de governo alemão, posteriores a estas eleições também de domingo, chamarem de geringonça. Ora, isto é inadmissível em jornalistas equipararem. A geringonça foi uma palavra usada pelo Paulo Portas, se não me engano, para qualificar aquilo que o António Costa fez com os partidos de extrema-esquerda. Isto é, uma espécie de coligação em que não havia coligação. E por isso geringonça. A geringonça é uma coisa que é instável. Ora, os alemães são conhecidos por fazerem coligações estáveis, que duram legislaturas inteiras, a maior parte das vezes. Portanto, é um insulto à democracia alemã chamar geringonça a uma coisa que não é uma geringonça. Era isto. Obrigado, Alberto Magalhães. Ricardo Freixal, boa tarde, bem-vindo. Novamente à distância, depois de ter estado aqui no estúdio. Não, hoje é à distância, mas é conjunturalmente, ou seja... conjunturalmente. É factual. Boa tarde, Luís Matias, boa tarde, Alberto Magalhães, boa tarde, Bento Anastácio e muito boa tarde também aos nossos ouvintes. É um prazer regressar e nem todos lemos ou nos inspiramos nos mesmos autores. Eu se fosse poeta, se fosse escritor, acho que queria ser um pouco como Miguel Torga. E porque estamos a recomeçar, eventualmente recomeçar uma série de coisas, Miguel Torga dizia que escrevia, recomeça, se puderes sem angústia e sem pressa, e os passos que deres nesse caminho duro do futuro, dá-os em liberdade, enquanto não alcances, não descanses, de nenhum fruto queiras só a metade. E como estamos num período de pós-eleições, e nunca saciado, vai colhendo ilusões sucessivas no pomar, sempre a sonhar e vendo o logro da aventura. És homem, não te esqueças. Só é tua a loucura, onde, com lucidez, te reconheças. E, portanto, esta será uma boa abertura para o novo período de intervenções aqui na Rádio Diana. Eu gosto, e porque estamos a recomeçar, eu gosto do outono. O outono é... Desculpa, Ricardo. Desculpa interrompê-lo. Peço perdão. Mas venho a propósito disto. Esse poema do Miguel Torga é um bocado machista.
devia ser cancelado. Não sei Não porquê. devia apresentar isso na rádio. Mas eu, Porque és homem, isso quer dizer que as mulheres não lhe és homem sem lato. são capazes de ler Miguel Torga. Não, és homem sem lato. És Miguel homem Torga sem exagerou. Não, és homem. Alberto Magalhães, não me O Alberto atrapalhe. está-se a fazer a candidato do Bloco nas próximas eleições. Agora não me atrapalhe. Devia ser, és homem ou Alberto. mulher. Eu vim aqui todo contente, naturalmente. Ricardo, Quem me conhece sabe que eu não sou a 700% machista e, portanto, a 700%, imagino. Eu não lhe estava a Mas chamar assim, o Alberto está-se a fazer a candidato do Bloco. O Miguel Torga, pá. E o recomeçar é também o outono. Este outono é o recomeço do novo ciclo, é o recomeço do novo ano e portanto, oxalá que nós possamos recomeçar bem. E possamos recomeçar bem, e agora aqui uma nota pitoresca, com civilidade, de uma forma civilizada. Eu vou todos os dias ao campo e acabei de vir do campo há pouco e deparei no meu pequeno campo, à entrada do meu pequeno campo, com papéis, com toalhetes e, portanto, uma ode ao viver bem no campo, ou seja, que amem, que tranquem de forma selvagem, mas que sejam civilizados, que não deixem papéis nem toalhetes no campo. E eu acho que os nossos ouvintes não são desta prática, mas é uma nota pitoresca também para este começar de ciclo. E ambiental. Fico por aqui. Ambiental. Ecoambiental. Dá a sensação, eu gosto de ver um campo frequentado, bem frequentado. Acho que o meu campo é aberto. Mas, por amor de Deus, que sejam, e até porque nós temos que responder em termos de preservação do ambiente, amem, mas não deixem sujidades, que sejam civilizados. Obrigado, Ricardo Freixal, que trouxe a nota para a abertura do programa de hoje. Vamos ao tema central, autárquicas. Em 2 rondas iremos abordar o resultado das eleições autárquicas de 2021. Resultados surpreendentes, falo localmente e também nacionalmente, porque houve alterações que não se esperavam, mas na região acredito que essa incapacidade de prever os resultados que aconteceram superou tudo e todos, e mesmo a nível nacional. Não sei se aqui a região do Alentejo Central e do Alentejo Central e Norte Alentejano não tenha sido a região com maior surpresa nos resultados eleitorais. Bento Anastácio, ora, já aqui falámos tanto sobre as eleições, mas, por exemplo, para Évora montou-se um grande imbróglio. É verdade. E só que uma coisa que eu sou defensor de um só Alentejo, de Nisa a Mértola, de Sines a Mourão. Portanto, não, essa coisa do alto, do baixo, do meio. Nós somos Distrito de Porto Alegre. Vamos a uma divisão arcaica. Grandes. Nós somos grandes em tamanho, mas depois massa crítica está quieto. Não chegamos para 1, quanto mais para 3. Ora, agora falando a sério, Évora ficou numa situação um pouco complicada. Vai depender muito do jogo de cintura de Carlos Pinto Sá, é claro, e depois da forma como os outros partidos, ou por outra, o PSD, estará para o lado é que estará virado. Se o PSD continuar a ter a sua postura de deixar governar quem ganhou as eleições, neste caso é um bocado complicado dizer que alguém ganhou as eleições. Diremos que foi eleito presidente, não mais que isso, numa variação a 7, 2, 2, 2, 2, 1, a única coisa que é certa é que o 1 não conta para nada. Portanto, aquela variação estará lá de corpo presente e não influenciará continuas. São números. São os números. Deixa-me acabar uma coisa. Depois, a tua vez. Não conta. É uma voz e um voto. É uma voz e um voto, mas é um voto que tanto se dá como se deu. Já que são necessários pelo menos 4 votos para resolver o que quer que seja. Eu não me parece que o Partido Socialista esteja disposto
deixar que haja uma governação do município. Acho que serão tudo o que vier será para votar contra, o que não me parece, no mínimo, nem inteligente nem democrático, mas é o que se espera. Ver depois qual será a postura dos eleitos da direita. Dizer que tempos idos em que o PSD não jogava na primeira divisão, ou seja, não tinha um número de vereadores capazes de poder, para uma próxima eleição, sonhar com a chegada ao poder na Câmara Municipal, à presidência da Câmara. Iremos ver o que daqui decorre. Tenho ideia que, até porque as coligações, ou os entendimentos, mais propriamente do que coligações, são entendimentos autárquicos entre o PSD e a CDU, são um histórico, têm uma história e uma tradição grande no nosso país. Achas que isso é mesmo possível, mesmo havendo aqui um facto que assim também é inovador, que é, pela primeira vez, o CDS tem um vereador eleito para a Câmara de Évora? Achas que é possível, nessa coligação com um vereador do CDS, poder haver esse entendimento com o PSD? Eu penso que o CDS não está em condições de romper coligações com o PSD. Até porque Mas a CDU estará disposta a isso também? Que remédio? É que o vereador é do CDS, mas entra ali, né, obviamente, dentro da coligação, e não penso que, até porque qualquer desentendimento em sítios importantes ou simbólicos, como é a Câmara Municipal de um distrito, haver uma ruptura entre o PSD e o CDS pode pôr em causa um possível entendimento para uma coligação, o que é normal entre o PSD e o CDS para as próximas legislativas. Portanto, que não me parece que esteja tão longe neste momento quanto isso. Portanto, isso poderá influir. Agora, uma coisa eu estou convencido é que algures ali a seguir à estabilização do período das próximas legislativas, a Câmara irá cair e iremos ter eleições intercalares. Ou seja, um entendimento só até às próximas eleições legislativas, ou seja, pouco mais de um ano e meio de vida. Eu não estou a ver durar até, pronto, o orçamento para o próximo ano está aprovado, tem essas coisas todas. Não estou a ver como é que vai ser possível, em igualdade numérica, um orçamento construído pela CDU e pelo PSD. Quer dizer, não consigo ver, mas às vezes a política tem assim uns truques mágicos. Alberto Magalhães, deixo-te claro espaço para aquilo que podes e queres dizer sobre este assunto, sobre este caso pitoresco, mas vou-te dar aqui um ponto de partida que é, e uma geringonça local, será que não vai acontecer, apesar das turras habituais entre PS e PCP aqui na região, será que a solução não pode passar por uma geringonça local? Então deixamos os resultados nacionais para a segunda ronda, é isso? Exatamente. Começamos por aqui. O Bento Anastácio fez uma análise interessante e de acordo com aquilo que até estas eleições têm acontecido, de facto, em muitos sítios, em muitas freguesias, por exemplo, do Conselho de Évora, o PSD e a CDU aliaram-se muitas vezes contra o PS. É verdade. Agora, a situação neste momento é completamente nova. Nós temos não 2-2-2-1, mas temos 2-2-1-1-1. Um PSD, um CDS e um movimento Cuidar de Évora. Portanto, as coisas não são tão simples como isso. Além de que temos partidos que nunca tiveram vereadores e neste momento têm vereadores. Portanto, não sei se isso vai continuar a ser assim. Há um movimento, não há nenhum outro partido com vereadores. Há com lugares na Assembleia Municipal. Não, aqui julgo que o Alberto está a dizer o CDS. Então há o CDS e o PSD. Sim, mas é integrado dentro da coligação, ok. O CDS nunca teve vereadores. Sim.
não é? Não, a coligação já foi, ou seja, nada te garante que eles votem sempre de acordo um com o outro. Não deve estar escrito em lado nenhum que o CDS tem que votar de acordo com o PSD. Portanto, é possível que haja mais confusão, mais ação confusão, e mais confusão, mais confusão, ou menos pode ser que se consigam para cada assunto importante. Vamos lá ver. 90% das coisas que são aprovadas em reuniões de Câmara são aprovadas por unanimidade, não é? Deixemos de coisas... Alberto, desculpa Agora, lá, porque tu continuas o teu raciocínio. Só uma coisa, eu estou a perceber o que tu estavas a dizer, só uma pequena coisa. É que quando nós chegamos, nós vamos ter, e eu vou voltar a isso, à questão do orçamento. Sim, se me deixasses acabar, sim. E vê uma coisa, eu não posso há coisas grandes, há coisas grandes que vão ter discussão. O orçamento, mas não só a política económica. E a massa crítica. Só 2 vereadores, um presidente e um vereador a tempo inteiro, não conseguem gerir a Câmara. Não sei se a CDU não vai oferecer pelouro. Terá que oferecer, porque é humanamente impossível. Sim, e Alberto, era precisamente essa geringonça, precisamente nessa ótica de existir um executivo a tempo inteiro de 4 vereadores. Tem uma certa razão em falar em geringonça aqui. Pode ser que aconteça, ou então há uma geringonça de geometria variável. Para umas coisas a votação será com o PSD e o CDS, para outras será com a Flor Bela e o CDS. Mas aí não existiriam mais do que 2 vereadores executivos. Mas esclareçam-me lá para a discussão, porque eu vou entender. Exatamente. Temos que ver o que vai acontecer. Quantos vereadores a tempo inteiro são possíveis de manter? No município de Évora, 4. 4? Sim. Remunerados? Sim. Claro. Sim. A tempo inteiro. A tempo inteiro tem que ser remunerados. É só para me esclarecer, claro. A tempo inteiro tem que ser remunerados. Portanto, Deve ser boas vontades. A desviar do meu raciocínio. Não, isto é apenas uma questão. Dizendo então, Alberto, focando então naquilo que estavas a dizer. 3, 4, são 5 questões. Eu não vou deixar interromper mais o Alberto Magalhães. Não vou deixar que interrompa mais o Alberto Magalhães. Portanto, o que eu ia dizer é que, de facto, há documentos importantes como o orçamento, e nisso o Bento tem razão, que precisa de um entendimento mais sólido entre forças políticas para o aprovarem. E aí o que é que poderemos ter? PCP, PSD? Dificilmente, porque os objetivos em termos de economia, de gestão do parque industrial, de investimento em vários setores económicos, vai ser completamente diferente, penso eu, da CDU para o PSD. Mas provavelmente o PS poderá. Eu queria contestar um bocadinho aquela ideia que o Bento trouxe e que de facto tem correspondência até hoje na Câmara de Évora, que é difícil haver entendimentos e que é difícil... Agora, nós estamos numa situação volátil em que, se calhar, nem o PS, nem o PSD, nem o CDS vão querer, nem a Flor Bela, nem a CDU, vão querer atear o rastilho para as eleições intercalares. Portanto, vão tentar, pelo menos, manter uma aparência de colaboração com o presidente, porque esse é que é o chefe da banda, não é? E, portanto, pode ser que se consiga. Embora eu também acho difícil, mas eu, se fosse a eles, era o que faria, isto é, eu se fosse vereador do PS ou do PSD, se fosse vereador, eu diria assim, eu estou aqui para colaborar em tudo o que seja bom para a cidade e para o Concelho de Évora, vamos a isto, e faria propostas, e tentaria chegar a entendimentos, e tentaria ceder alguma coisa para também obter alguma coisa, isto é, tentaria trabalhar em grupo com os outros, não é? Porque numa autarquia que está no estado em que está, esta é que é a verdade, numa cidade que está no estado em que está, é preciso que as pessoas se unam para trabalhar.
em termos de melhorar as condições de vida das populações. E ai de quem começar a guerra, digo eu. Ricardo, partilha desta ideia de que há realmente um risco de quem começar a guerra, ou seja, quem deitar a câmara abaixo, digamos assim, perde tudo, e daí ser realmente necessário haver um acordo e um entendimento para que um executivo funcione? Não, ou perde ou ganha. E quanto mais tempo demorar a começar a guerra, pior para a cidade. O Ricardo é pela guerra. Nada. É assim, isto é para começar. Eu não estava preparado para abordar o tema das autárquicas logo nesta primeira fase. Eu estava preparado para irmos do todo para a parte. Mas já que comecemos por aqui, vamos começar então. E quando eu perguntei se porque era uma desinformação, uma falha de informação minha, que não sabia se os vereadores a tempo inteiro eram remunerados ou não, enfim, bom, não é que isso seja eventualmente importante, mas pode ser, mas não é que isso seja. Mas neste atual panorama, parece-me que o que vai acontecer mesmo, e que me perdoem se eu não estou minimamente correto na minha análise, mas o que vai acontecer mesmo é um pacto, e vão haver 4 vereadores, 2 do PS e 2 da CDU, que é a única forma de manter uma maioria absoluta nesta Câmara. E vai acontecer. Portanto, se temos a nível global um governo que é suportado numa geringonça com o PS, com o PCP e com o Bloco de Esquerda e com mais os verdes e os amarelos e não sei quem, porque é que não há de haver na Câmara de Évora uma mini geringonça ou geringonça, vamos lá, entre a geringonça é o termo alentejano da geringonça, entre a CDU e o PS. Portanto, é a única forma que eu vejo neste momento de governar, porque a não ser que, mas mesmo assim não é suficiente, a não ser que os dois vereadores da coligação PSD-CDS, que também é uma hipótese, se pariza e começa a trabalhar cada um para o seu lado, e depois com a tal vereadora do MCE possam formar uma maioria com o CDU. Também é um plano, também é possível. Portanto, eu acho isto tudo muito, muito complicado. E prognósticos só no fim do jogo. Nada, mas muito complicado de eu aceitar plausível para uma gestão correta. E por isso é que eu disse, eu não é que esteja aqui desejando que exista guerra, mas de facto isto é uma situação que não é suportada. Andar aqui presa por alicates. Não é? Mas mesmo uma solução dessas de geringonça, terá o tal prazo de validade da legislativas, como disse o Bento? É efêmero, é assim que um se chateia. Mesmo isso, mesmo numa situação dessas, é assim que um se chateia, ou que haja motivo para uma clivagem. Político ou não, ou pessoal, ou de carreira, porque depois não é só a questão, infelizmente, não é só a questão da gestão autárquica que está em causa. Estão em causa estratégias partidárias e estratégias pessoais. Pronto, e isso baralha tudo. E por isso é que eu digo, se é para começar a guerra, então começo ontem. E então, muito objetivamente, o que veio confundir todo este panorama foi o aparecimento do movimento Cuidar de Évora, que com apenas um vereador ou não, com 10 ou 12% ou aquilo que for, mas veio baralhar toda esta questão, porque senão não tínhamos dúvidas que tinha havido uma maioria, não sei se seria absoluta, senão, mas era mais significativa do que é agora, e que quiçá teria sido uma maioria absoluta e se calhar a Câmara teria mudado. Bom, neste momento, com essa separação de votos e com 7% que o Chega tenha, há aqui uma mudança nítida, há aqui uma viragem do eleitorado, ou extemporânea ou não, ou conjuntural ou não, mas há aqui uma mudança da esquerda tendencialmente para o centro-direita. E neste momento, se somarmos, e fizemos esse exercício quando fizemos a noite das eleições, ou seja, 19% do PSD, que são os mesmos 19, 20% que o PSD em 2017 tinha mais o CDS. Não houve ali uma alteração de votação. O que há de novo são 7%, são 1.000 e tal votos, ou 1.600 ou 1.700 votos do Chega, que juntando à coligação fazem 27%. O que coloca
o centro-direita, ou a direita, ou o centro-direita, a direita do PS, ao nível de discutir a autarquia. E esse é que é para mim o grande problema. A única hipótese que nós temos aqui de virar tudo isto é arranjar um candidato que seja transversal a estas fações, a estas tendências políticas, que tenha carisma e que de uma vez por todas rebente, passo o termo, com o nó górgico dos 19% que o PSD, mais a coligação PSD-PS-CDS tem. E só se pode governar uma autarquia com uma maioria estável, de facto. Portanto, faltam-nos aqui, e vamos buscar o caso de Mourão, vamos buscar o caso de Vila Viçosa, vamos buscar o caso de Redondo e vamos buscar o caso de Regangos. Não é Rui Rio que ganha as eleições, não é o PSD que ganha as eleições, são pessoas. São pessoas que se propõem, que têm carisma, que se apresentam, e é depois, por trás, um eleitorado que está farto deste marasmo e que vota decididamente em candidaturas credíveis. E essa é a questão. E para Évora, falta aqui, de facto, qualquer coisa. Quando eu digo que é guerra, ouça, que se tiver que rebentar, que rebente nada. Porque se começamos aqui com caldinhos, passo o termo, com caldinhos, isto não resulta. E quem perde é o Conselho, é a cidade, e somos nós todos que vivemos aqui. Começámos a olhar para o futuro de uma gestão na Câmara Municipal de Évora e agora andamos um pouco para trás para olhar para os resultados. Mas, Luís Matias, todos estamos aqui todos a especular, não é? Estamos aqui todos já a antever o resultado do Sporting logo à tarde, não é? Estamos aqui a tentar responder uma pergunta que se ouve na cidade, que é, e agora o que é que isto vai dar? E agora como é que é, não é? Eu queria lançar aqui só mais um dado ainda sobre Évora. É que não nos podemos esquecer que o PS vai controlar a Assembleia Municipal. Portanto, era um dado que também temos que entrar em conta. Alberto Magalhães, e daí? E daí ganha força um entendimento, não é? Porque talvez a CDU tenha que se entender com o PS para governar. Com o PS. Pronto, é uma possibilidade. Sim, se o PS quiser. Mas se isso para acontecer, provavelmente teria de passar também por um entendimento entre líderes partidários. E já começamos assim a olhar mais macro, mas partimos de Évora. Que análise fazem dos restantes resultados até ponto a ponto? Por exemplo, em Évora, no Conselho de Évora, o PS conquistou diversas freguesias, o PSD conquistou uma, o Centro Histórico, a CDU conquistou 2 freguesias, o PS conquistou as restantes, tirando 2 movimentos independentes, na Azaruja e também em Nossa Senhora de Machede, exatamente. Obrigado, Alberto. Mas temos também 4 câmaras PSD no distrito como novidade. Em Porto Alegre há 7 câmaras do PSD. No distrito de Beja, por exemplo, poucas mudanças houve com trocas, mas o PS conquistou 10 das 14 autarquias que existem mais a sul. Em Lisboa, o Alentejano Moedas ganhou a Câmara, contra expectativas. O que é que tem a dizer dessa noite? O Alentejano de Beja. Alentejano de Beja, exatamente. Tomou conta da capital. Bento Anastácio, o que tens a dizer mais sobre estas eleições autárquicas e o que é que te merece destaque? Ora, que eu estou completamente de acordo com o Ricardo Freixal. Isto de meias tintas não resolve coisa nenhuma. Não, porque fica uma cidade aqui em Águas de Bacalhau. E eu nessas coisas sou, se tem que ser, seja. E para bem do Conselho, do Conselho, é se não houverem tempo útil, e quando eu tenho tempo útil é até ao final do ano, uma solução estável, que estou e que vamos que voltem os eleitores a pronunciar-se, porque vale mais isso, vale mais 3 meses antes do mandato que ser a sério uma crise, e quando começar o próximo mandato, depois de eleições, encontrar-se uma solução, porque quando não há soluções na mesa, só há sempre quem resolva. E o povo é soberano. Se tiver que ser o povo a resolver as coisas, que seja. Isto é democracia. É assim. Temos pena de quem eu também não sou cá grande apologista da estabilidade pela estabilidade, porque a estabilidade pela estabilidade não governa nem desgoverna, e não é nada. Mas pronto, vamos de facto aqui em relação ao Conselho e no que diz respeito às freguesias é ver que a CDU pura e simplesmente desaparece, não é?
é no mundo rural, onde durante anos e anos, inclusive onde durante a clandestinidade, o regime fascista, o PCP durante a clandestinidade tinha a sua força, a sua implantação, as suas raízes, foi o mundo rural alentejano e sobretudo o mundo alentejano eburense não quer nada com a CDU. Portanto, alguma coisa aqui se passou e a CDU terá que ver isto. Entre outras questões, a mim parece-me que é uma questão de... eu não queria usar palavras duras, portanto estou aqui à procura de uma mais soft. É o desligar da direção do PCP, da sua história, dos seus valores. Eu darei só um exemplo, que tem a ver com a Assembleia Municipal. Em 42 candidatos, entre efetivos e suplentes, o único operário na lista encabeçada pelo partido que se diz da classe operária é um. Ou seja, o PCP deixou de ter quadros nas fábricas, que não são muitas, entre os operários agrícolas, entre as pessoas que trabalham com a mão na massa, deixou de ter representação, deixou de ter quadros aí, quando historicamente os quadros comunistas são forjados no aço, vêm dos movimentos sindicais, das fábricas e dos campos. Ou seja, o PCP ou volta a ser comunista ou está condenado a que desta vez não seja demasiado alarmante as notícias da sua morte. Lisboa é um caso que ninguém consegue entender até hoje. É de facto a vitória do Carlos Moedas. É a vitória, penso eu, do trabalhinho de Sapa. Ou seja, o trabalhinho bem feito, não é um candidato mediático. Pedro Anastácio, desculpa lá que eu apanhei aqui sabe, e remetendo-nos nós para aquele raciocínio que estava a tentar exercer acerca da classe operária, do mundo rural, do PCP, sabe qual é a origem do Carlos Moedas? Sei, eu conheci o pai dos Carlos Moedas. Sabe? Pronto. Eu conheci o pai dele. Isso ajuda a compreender alguma coisa ou não? Não, quer dizer, o meu pai era... Quer dizer, direito, eu sou de esquerda. Quer dizer, Pedro Anastácio, quer dizer aqui ao painel qual é a origem do Carlos Moedas e do pai do Carlos Moedas ou não? O Carlos Moedas foi um resistente antifascista, um glorioso militante do PCP. Um homem um homem de grande nobreza, um homem de grande caráter e um homem que eu tive a honra de conhecer e que admiro. Mas isso que me perdoe o Carlos Moedas por esta não, ele assume isso. Mas é conhecido. Mas é conhecido. Isto ajuda a entender alguma coisa na evolução deste quadro, deste painel de comportamento? Não. A mim ajuda-me a compreender a forma como o Carlos Moedas fez a sua campanha. Que foi o trabalho de Sapa. Não, mas o percurso social. Isto tem uma pendente aqui social muito importante. Tem. O caminho que segue um homem que é trabalho, subiu não é propriamente a impressão que dá, que tem a visão das pessoas, não é um salta-pocinhas, não é não sei o quê, é alguém que foi para esta tarefa, não foi para ser Presidente de Câmara, foi para estar Presidente de Câmara. Porque há uma grande diferença entre quem quer estar Presidente de Câmara e quem acha que quer ser Presidente de Câmara, são coisas diferentes. E ele fez um trabalho exemplar, voltando a isso, que é o de andar junto das pessoas, nos sítios onde não vai ninguém. E isso aprendeu Ricardo, eu vou dar a oportunidade ao Ricardo para o Bento poder concluir e depois falamos ao Alberto, senão não saímos daqui. Isso provavelmente, para terminar então. Provavelmente isso aprendeu com o pai a ir falar com quem trabalha e nota-se isso quando o primeiro ato público do Carlos Moedas foi ir almoçar à cantina do pessoal da limpeza
e dos serviços a quantia dos serviços de higiene da Câmara Municipal. Atenção que há aqui alguns, se calhar isso tem alguma coisa a ver com o pai que teve. Mas pronto, deixa-me... Tem que ver com para aquilo concluir que nós então, Bento Anastácio, para concluir então, Bento Anastácio. Tem que ver com aquilo que nós somos. Sim, a gente com tem quem que terminar. Em relação ao nosso coisa, ninguém consegue, e se calhar se tivessem a oportunidade, eu vi um vídeo que foi colocado do presidente da Câmara do Redondo, quando vê no computador os dados. Nem ele, nem ninguém acreditava que aquilo seria possível. Penso que isto é um pouco a mostra, se calhar um pouco do que dizia o Ricardo, de que se calhar é melhor, a direita terá que ir encontrando alguém que seja pessoa de terra, empenhado, e em quem as pessoas confiem. Dizer que hoje também encontrar alguém em quem as pessoas depositem confiança não é fácil. As pessoas estão fartas de ser enganadas, estão fartas de ter políticos de meia tigela que prometem tudo e mais alguma coisa, tipo Costa, que andou a distribuir bazucadas de dinheiro por esse mundo fora, e inclusive em 3 semanas passava a resolver um problema de uma maternidade que há 30 anos está por ser resolvido. Isto leva ao descrédito. Isto leva a que as pessoas digam, vamos procurar outra coisa. E se for uma pessoa da aldeia ou da vila, que seja conhecido como uma pessoa séria, honesta e dedicada, a coisa é mais fácil. Eu vou dar um exemplo. Para concluir, bem, um exemplo que é uma pessoa que neste momento não está por aí em políticas nenhumas. Eu vou dizer, por exemplo, agarra-se no Dr. Paulo Jaleco e faz do Dr. Paulo Jaleco candidato à Câmara do Alandroal, seja pelo partido do Assobio, seja por qualquer um deles, e ele ganha a Câmara. Portanto, as câmaras vivem muito disto, não é? Destas coisas. Mas ganhou. Não concorreu. Não concorreu. Muito bem. Tenho de passar para o Alberto Magalhães. Alberto, ora, dos teus destaques, o que é que colocas como sobre a conversa anterior em relação a Évora, deixa-me dizer o seguinte. Sim. Os meus amigos quase que me convenceram que realmente o melhor é ir para a guerra. Ainda não me convenceram totalmente, mas estou a ponderar seriamente essas hipóteses. É Machado, Alberto Magalhães. Não, é Machado. Agora, não, as freguesias estão entregues, não tem nada a ver com isto. Em relação ao plano nacional, agora percebe-se o frenesim do António Costa, do Primeiro-Ministro, em andar de um lado para o outro a mais de 200 a hora para talvez apagar fogos. Ele deve ter tido a percepção, ou teve alguma sondagem mais recente do que as outras de julho, em que os valores em várias autarquias-chave não eram muito favoráveis. Sobretudo em Lisboa, mas não só, com certeza. E, portanto, a percepção do perigo, mais a presunção de que ele é o homem adorado pelas massas e, portanto, a presunção de Salvador, levou o António Costa a querer salvar a honra do convento nestas autárquicas. Mas o problema dele é que teve efeito contrário em muita gente. Houve muita gente que não gostou dele andar a vender o PRR como se vende banha da cobra, como o Bento, aliás, já disse. Por exemplo, o Fernando Ruas, ouviu eu em Viseu, já deu o mote, que se candidatou outra vez depois de um intervalo e ganhou facilmente a Câmara, já deu o mote. O Primeiro-Ministro vai ter de cumprir as promessas que cabe fazer durante a campanha eleitoral. Agora, se todos os presidentes de Câmara que não são do PS começarem a dizer a mesma coisa, você vai ter que cumprir. Queremos a maternidade daqui a 3 semanas, aqui em Coimbra. Queremos não sei o quê, vamos ver como é que o António Costa se sai da coisa. E tem que ser assim, Alberto Magalhães, e tem que ser assim. E eu também acho que tem que ser assim. Tem que ser assim. Quem promete, cumpre. Não é palavra dada, é palavra honrada. Não é assim? Não era o que ele dizia. Não é? Era o que ele dizia. Era o que ele dizia. Lisboa.
Em Lisboa, eu acho que a ciclovia da Almirante Reis irritou muitos eleitores. Eu passei pela Almirante Reis com a ciclovia lá posta uma única vez e fiquei irritado até hoje, não é? Quer dizer, quem faz uma coisa daquelas, valha ao Deus. Depois, a prioridade à linha circular do metro, que chega a Santos e vai para cima, em vez de ir para Alcântara, como as pessoas, todos os outros partidos queriam. Só o PS insistiu em fazer a linha circular que dá para ir ao Marquês de Pombal e andar ali às voltas no circuito turístico. O relevo às ciclovias numa cidade de 7 colinas, e pior, com transportes públicos deficientes, sem parques de estacionamento nas entradas da cidade para as pessoas poderem deixar o carro e irem de transporte público. É de loucos, não é? Eu, por exemplo, que sou coxo, nunca votaria no Medina. Ele queria, cada vez tirou mais carros da cidade, eu andava de como? Para andar de metropolitano, um gajo anda debaixo da terra vários quilómetros até apanhar o comboio. Quer dizer, é absurdo. Mas o Manel Salgado também deve ter irritado uma data de gente. Com o alegado favorecimento do primo Ricardo, ali em Picoas, deve ter irritado muita gente. A preponderância que o Manel Salgado... Primo Ricardo, o Salgado. Primo Ricardo, o Salgado. O Salgado. Portanto, o Manel Salgado, a preponderância dele na Câmara, no primeiro mandato, e só não foi no segundo mandato, porque entretanto as coisas chegaram ao tribunal, deve ter irritado também muita gente. A peregrina ideia do Manel Salgado e Medina de transformar a segunda circular numa avenida com arvoredo no meio, tirando espaço aos automóveis, quer dizer, é de loucos. E 50 km a hora. É de loucos, não é? Transformava Lisboa num caos automobilístico ainda maior do que aquilo que já é. E por último, as coisas mais recentes, o Rússia Gate, em que Medina se defendeu atabalhoadamente com argumentos fraquíssimos e não se demitiu para se recandidatar, que era o que ele devia ter feito, não é? E talvez assim tivesse ganho. E depois a agressividade pseudomacha contra as críticas, não é? E contra o Moedas nos debates televisivos. Portanto, o PS perde 20 e tal mil eleitores em Lisboa e com alguma razão. Eu não sei se estou a falar mais, Matias. Tu és o moderador. Não, ainda podes dizer mais algo? Fazemos outra volta, senão isto as pessoas também não têm que estar sempre a levar com os mesmos. Então, os mesmos. Luís Matias, estão a contar comigo. Eu ainda queria dizer duas ou três coisas. Estão a contar comigo. Queria dizer duas ou três coisas rápidas. Para concluir sobre Alberto, Évora, então. voltando a Évora. Évora, exato. É curioso que a CDU ganhou as eleições, mas perdeu 3 mil votos. Curiosamente, o PS não aproveitou esses 3 mil votos, aparentemente. O Calixto foi o único que perdeu eleições. Teve os mesmos votos praticamente do que há 4 anos. Também esses votos não passaram diretamente para a Flor Bela Fernandes. Ia-te perguntar quem ganhou, Alberto, quem ganhou foi o Chega. Quem ganhou foi o Chega. É curioso quem ganhou foi o PSD, perdeu 3 mil votos e a Flor Bela Fernandes, o movimento Cuidar Évora, teve 2.972 votos. E, portanto, isto deve ter sido assim. Da CDU passou para a PS e do PS passou para a Flor Bela. O que é surpreendente. Em relação à CDU, ainda queria dizer outra coisa. O nosso amigo Oliveira disse a um jornal que uma das razões para o PC estar cada vez pior nas eleições é o anticomunismo primário. E eu engalinho há muito tempo com esta do anticomunismo primário. Eu até costumava dizer, quando me chamavam anticomunista primário, que não era primário, que eu já era secundário. Era secundário porque já tinha lido Marx, Lenin, Stalin, Mao Tse-tung, etc. O anticomunismo primário. O que é isto anticomunismo primário? Os comunistas não são antiliberais primários?
não são antissocialistas primários, sociais-democratas primários, anticapitalistas primários. Também eu sou anticapitalista primário, com muito orgulho. Sim, mas estás no teu direito, como as outras pessoas estão no direito de ser anticomunistas primários. Olha agora. O que é isso primário? Não estou a dizer que tenho o direito. És primário porquê? Se tiveres bons argumentos, não és primário, és secundário ou terciário. Mas sou anticapitalista, que é o direito que tenho. É daqueles chavões, daquelas cassetes comunistas que já chega, já farta, já não convence ninguém. Que é isso de anticomunismo primário? Então uma pessoa não pode ser anticomunista. Olha esta. Os anticomunistas podem ser anticapitalistas, antidemocratas, anti-tudo. Podem achar que os anticomunistas são essas coisas todas. Etc. E a malta não pode ser anticomunista primária. Por amor de Deus, vão-se catarem. Ricardo Freixal. Eu enquanto anticapitalista secundário, assumo com todo com orgulho, e tenho feito a luta, sempre foi contra o capitalismo. Portanto, entendo. Chateia-me que haja anticomunismo, mas entendo. Pois com certeza, que remédio tens? Remédio tenho, assim como só uma coisinha última sobre Évora, dizer que o vacinado foi o único que perdeu eleições. Todas as mesas foi a menor votação para o Partido Socialista, foi na lista para a Câmara Municipal. Algo quer isto dizer, ou quer dizer que as pessoas de Évora não papam faltas de caráter. Ora bem. Ricardo Freixal. Eu ainda queria acrescentar uma coisa antes do Ricardo. Para concluir, sim. É só para dizer que, sendo anticomunista, primário ou secundário, não interessa, não sou anticomunistas. Tenho muitos amigos comunistas e gosto deles como de outros amigos. Quer dizer, isso é uma coisa que não tem nada a ver com outra. Isso é a mesma coisa. A gente sabe que o meu maior... Passamos ao Ricardo Freixal para ele fazer a análise... Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Claro. Um dos meus maiores amigos é agrário. Quer dizer, e depois é meu amigo primeiro. Quero lá saber o que ele é. É meu amigo. Certo. Ricardo Freixal, que destaques faz dessa noite eleitoral nessa visão mais global que aqui temos feito? Global da cidade já falei, não é? Já disse que... Pode falar da cidade à mesma, pode ser todo esse destaque esta também. calmia não serve. Há que arranjar alguém que de facto seja transversal e que resolva esta coisa. Bom, globalmente, tenho aqui 2 ou 3 coisas a retirar destas eleições, se é que pudermos transportar para o ambiente político nacional os resultados das eleições autárquicas. Mas para já parece-me que há nitidamente um desvio do eleitorado da esquerda para a direita, ou seja, há câmaras comunistas que foram perdidas, uma ou outra diretamente para o PSD e para o CDS, uma delas, mas houve algumas câmaras comunistas, CDUs, perdidas para o PS. E houve câmaras PS perdidas para o PSD, coligação CDS. E, portanto, há aqui nitidamente um desvio do eleitorado tendencialmente de uma certa pseudo-esquerda para o centro, já não direi para a direita, mas para o centro. E isso é notório. E eu não estava à espera. Não estava à espera porque fui, como nós dizemos aqui no Alentejo, fui indrominado por este ambiente que foi provocado por estas, eu não sei se vou ser atrevido ou não, mas acho que houve uma série de sondagens encomendadas, pagas não sei por quem, que criaram um ambiente de total acalmia eleitoral, que dava uma vitória certa para o PS, e escandalosamente certa, porque não se verificou naturalmente para a Câmara de Lisboa, que essa Câmara de Lisboa, quer queiramos, quer não, seja em eleições autárquicas ou não, é um barómetro que serve para a total nacional. Entendo que houve aqui uma derrota nítida, não foi estrondosa, mas houve uma derrota nítida do Partido Socialista, face àquilo que era a fasquia colocada por António Costa e face aos recursos que ele esgotou, os recursos nossos que ele esgotou, ele próprio e os ministros dele e os secretários de Estado dele, que acho uma promiscuidade, um escândalo, a forma como
toda essa gentinha foi utilizada e de uma forma, ainda por cima, não foi bem utilizada, não foi de uma forma nobre, foi de uma forma falaciosa na maior parte das vezes nas eleições autárquicas, e por isso é que Fernando Ruas e todos aqueles que foram eleitos devem exigir, não ao António Costa, mas ao governante, ao primeiro-ministro, todas as promessas que foram feitas, para bem das comunidades, para bem das autarquias e para bem de todos os nossos cidadãos. E isso... Bem, se as propostas forem boas. Claro, essa promiscuidade acho fatal. O ambiente criado com muitos órgãos de comunicação, ou ditos órgãos de comunicação pelo meio, alugados ou comprados ou não sei como, pelo meio, criaram um espectro que foi, infelizmente... A condecoração do Balsemão. Tudo, eventualmente, não sei, tudo, eventualmente. A condecoração do Balsemão. Houve uma série de coisas. Bom, e aí... Por iniciativa do governo. Essa aí é mais uma ilação que eu tiro destas eleições. Depois, outra coisa, quer dizer... no ICRU, o desmistificar de certos paradigmas da esquerda, dos blocos de esquerda, dos blocos não sei do quê, dos PANs, que praticamente desapareceram do ponto de vista do espectro político, praticamente desapareceram. E eu, se me permitem, aqui para a cidade, recordo uma cena ou duas que vi do pseudo ao Bloco de Esquerda de Évora, limitada a 2 ou 3 pessoas com bandeiras, sempre os mesmos, e que praticamente, quer dizer, não têm representatividade. Isso desmistifica um pouco as tendências políticas que de facto não existem, só existem ideologicamente na cabeça. Ricardo, desculpe interrompê-lo, só um parênteses. Se o próprio PC não tem operários, como é que você queria que o Bloco de Esquerda tivesse? Bom, e depois quando falar em Évora, o Bloco de Évora. O Bento Anastácio. A esquerda não tem nada. Depois, nem de simpático sequer, mas e para ser político tem que ser simpático. Mas, depois, de facto, quase que o terminar, mas isto é estoico. Os partidos comunistas têm estas evoluções na Europa. Vão desaparecendo à medida que a população vai evoluindo do ponto de vista do seu sentimento político, estratégico e social. E retiro estas grandes mensagens, e parece que neste momento, oxalá que isto seja assim, está tudo em aberto. Eu não digo que tenha sido uma vitória do PSD, não, foi uma vitória do povo que está farto deste marasmo e que votou em pessoas. Porque não queria dizer que terá saído daqui vitorioso Rui Rio, a sua estratégia, porque Rui Rio, de facto, já temos dito aqui muitas vezes, eu disse muitas vezes que não reconheci até agora ainda, ou se calhar, quiçá, não fui capaz ainda de entender essa estratégia política. Não foi o Rui Rio que venceu, foi o PSD, ou foi os militantes, foi o povo que votou, que procurou no PSD, nas coligações PSD-CS, uma âncora para se safar. E depois, não estando, nem pouco mais ou menos querendo agora aqui esmiuçar as políticas... Para concluir então? Para concluir os pilares fundamentais do Chega, o que é facto é que não é de desprezar 7 ou 6 ou 5 ou 4 ou 3% da população que não vota noutras ofertas do ponto de vista político e vota Chega. E isso dá que pensar também. Acho que são essencialmente, com todo o respeito por Chega, ou eventualmente por seu líder, por seus princípios, não interessa, não vou aqui esmiuçar isso, mas são muitos destes votos são votos de protesto. E há outra coisa, há aqui a nível nacional, isto está para terminar mesmo, Luís Matias, há aqui a nível nacional, eu já disse isso muitas vezes, há aqui a nível nacional e a nível local também uma necessidade de fóruns de discussão e há uma carência de novas ofertas políticas e de novas formas de fazer política. E há um vazio também grande de líderes que, com carisma, possam responder a esta ânsia de ver a política de uma forma diferente. E, portanto, isto está aberto a nível nacional e está aberto também a nível local, nomeadamente ao nível de Évora. Obrigado, Ricardo Freixal. Obrigado, Bento Anastácio e Alberto Magalhães. Deixa-me só dizer uma coisa. O Ricardo, acho que ainda há mais uma volta, o Ricardo agora... então só 2 minutinhos depois. Diz lá, Alberto. O Ricardo
agora fez-me lembrar um tipo que eu ouvi hoje de manhã na televisão, naqueles programas que telefonam para lá os ouvintes, os telespectadores, e que dizia: eu estive-me em Lisboa, não encontrei nenhum que me agradasse, em quem eu pudesse votar. E eu pensei cá para comigo, este homem é exigente, poça. Então, com tanto partido e movimento que nem o gajo não encontrou um, vai lá que Alberto Magalhães, eu não votei em Lisboa, não votei em Lisboa. Eu sei. Évora, você fez-me lembrar, eu não estou a comparar. Eu não estou a comparar. Isto há muito tempo. É que há pessoas... Bem, mas em Lisboa quantas candidaturas é que houve? 12, não foi? À volta disso. Bento, queria e ele não tinha nenhuma em quem poder votar, por isso absteve-se, coitado. Não, mas eu votei. Eu sei. Agora, não sabe, eu é que lhe estou a dizer. Sei porque você já disse isso. Disse isso no programa. Temos de terminar o Bento. Eu ia só dizer sobre o que disse há bocado o Ricardo, esta promiscuidade, esta coisa toda. Lembrar aquela coisa completamente parva de haver um cartaz de um candidato à Câmara Municipal do PS, de Viseu pelo PS, na segunda circular. E um dos grandes argumentos de campanha que o senhor utilizou foi: eu tenho o número do António Costa. Portanto, é rigorosamente o que o Ricardo acabou de dizer, e também de acordo, mas por outros motivos, que eu acho que faltam, de facto, novos protagonistas, novas formas. Isto quer dizer que eu já aqui disse que a esquerda radical está órfã de partido, está órfã de organização, e se calhar é como começa a ser tempo. Se calhar é inevitável. Começa a ser tempo de uma da esquerda. Começa a ser tempo da esquerda revolucionária se voltar a juntar, a erguer, porque a hora do combate aí vem. Muito bem, e assim terminamos o programa de hoje. Nesta Torta e Direito. Marcando encontro com os precursores. Marcelo Rebelo de Sousa a mergulhar no Tejo e António Costa a andar de burro. Para podemos fechar, obrigado Bento Anastácio, Alberto Magalhães e Ricardo Freixal. Obrigado assim por estar connosco na DNFM todas as terças-feiras às 18 horas e também ao sábado às 18 horas e na página YouTube da DNFM e em dnfm.com. Encontramos-nos de hoje uma semana. Até lá. Até para a semana. Olá, boa tarde. A Torto e a Direito. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Luís Matias.